Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou novamente falar sobre a importância de você conhecer a combinação da parte aérea do tomateiro com o porta-enxerto e os benefícios que isso pode trazer para o seu cultivo. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like na confiança que o vídeo será excelente e que você terá mais boas, novas informações para manejar a sua lavoura de tomate. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Estou aqui na Casa de Vegetação número 1 do Instituto de Pesquisa Agrícola do Cerrado, Ipaceira, em Rio Paranaíba. Aqui nesse ambiente, nós fazemos o cultivo de tomateiros para estabelecer curvas de absorção de nutrientes. É claro que o cultivo aqui é feito no solo, tá? Essa casa de vegetação ela visa apenas a proteção realmente contra a chuva, para a gente não ter essa interferência e ter plantas de altíssima produtividade e estabelecermos curvas de absorção que representem plantas de alta produção. As curvas de absorção, para quem ainda não viu, aí tem alguns vídeos no canal falando sobre o assunto. O que são as curvas de absorção? É você medir o quanto de nutriente a planta acumulou ao longo do tempo. E isso depende da produtividade da planta. Essa é uma informação básica para você estabelecer um bom programa de adubação. Eu vou fazer uma analogia, por exemplo, com uma vaca. Uma vaca produz lá seus 10 litros de leite. Uma outra vaca produz 30 litros de leite. Intuitivamente todos sabem que aquela vaca de 30 litros de leite vai precisar de um aporte maior de alimentação e uma alimentação mais concentrada em proteína, em energia, assim por diante. No caso das hortaliças, e aqui no caso do tomate, não é diferente. Plantas mais produtivas vão exigir mais, porém, não é só isso. Quem dera fosse isso. Nós temos uma diferença muito expressiva entre variedades. Então, uma variedade pode produzir 10, 15, 20 quilos por planta com determinada adubação, e essa mesma adubação ser insuficiente para outra variedade. Tem variedades que são parecidas em termos de potássio, outras são diferentes em termos de nitrogênio, e assim vai. De forma que, quando a gente conhece bem as diferenças nutricionais de cada variedade, existem índices fisiológicos importantes que nós determinamos aqui nesse tipo de estudo, que a gente consegue perceber essas diferenças e dar dicas no programa de adubação para você produzir melhor. Converse aí com o seu representante regional que vende a semente para você. O Ipaceira ele faz hoje esse tipo de estudo para umas 20 empresas de semente. A gente tem uns 20 parceiros aqui que contratam esse tipo de serviço. Tem boas informações na mão deles. Peça aí que vai ser uma informação valiosa para te ajudar a produzir melhor. Neste vídeo, eu estava então falando que plantas mais produtivas demandam mais nutrientes. Eu disse também que variedades diferem na demanda de nutrientes. E aqui, gente, a gente tem a mesma variedade. Deste lado, a variedade em pé franco, e deste lado, uma variedade enxertada. Vocês conseguem ver aqui pela imagem, né? Vou chegar um pouco para trás, que esta variedade está com vigor vegetativo muito melhor do que essa daqui, que é em pé franco. E também, né, o tamanho de frutos, né, principalmente nas porções superiores dessa planta, é bem maior do que dessa. Aqui eu observo frutos mais graúdos, tá? Frutos bem cheios, né? Não sei se vai pegar aí na câmera, mas frutos muito cheios, coloração verde escura intensa, frutos bem repletos. Deste lado, a gente observa frutos menores, tá? Dá para ver que é frutos menores. Você vê bico aqui na ponta do fruto, que é característica de deficiência nutricional. A gente vê frutos também com leves deformações, características de frutos que não estão bem preenchidos, bem cheios. Então, alguns pontos. A gente vai fazer outros vídeos falando dessa temática, mas olha, você precisa de entender que porta-enxerto pode te trazer benefícios que vão além do manejo de doenças. Eles podem otimizar a absorção de água, de nutrientes. Isso depende da combinação com a parte aérea.
cada combinação com a parte aérea, cada região você precisa de ver essa melhor combinação. Então, por exemplo, aqui é um material de mais vigor, né, o porta-enxerto induz vigor na parte aérea, e sendo uma parte aérea aqui de pé franco de menos vigor, se você coloca um material de mais vigor, tende a dar mais resultado. Lembre-se que o vigor da parte aérea depende do local onde você está cultivando, da temperatura, da radiação solar, da nebulosidade, dentre outros. De forma que, se você também tem essas características regionais, então eu preciso entendê-las para escolher o melhor porta-enxerto. Mas neste vídeo aqui, vamos mais a fundo aqui. Esse material, para vocês terem ideia, alguns nutrientes, por exemplo, nitrogênio, aqui está sendo adubado com menos nitrogênio do que aqui. Normalmente, quando o porta-enxerto é de mais vigor, ele tem um sistema radicular muito agressivo e ele aproveita muito o estoque de nitrogênio que tem no solo. E normalmente você vai ver plantas com essa característica. Aqui nós adubamos, por exemplo, menos N, menos magnésio, porque a planta, hora nenhuma, estava mostrando sintomas de deficiência de magnésio, enquanto que aqui no pé franco, mesmo adubando mais magnésio, mais nitrogênio, você vê frutos que ainda tem aquela deformação na ponta. Eu vejo algumas deficiências de magnésio nas folhas do bacheiro, tá? Então, assim, o porta-enxerto ele pode ser uma via importante de você otimizar o uso dos nutrientes. Fato é que, se eu conheço a demanda nutricional da parte aérea de pé franco, eu vou precisar conhecer a demanda nutricional dessa mesma parte aérea agora enxertada. Algumas tendências são claras ou são gerais, que a gente vê aqui da nossa pesquisa. A gente faz esse tipo de estudo aqui para vários parceiros, várias companhias, e, no geral, quando você enxerta os materiais, a demanda de nitrogênio cai nos materiais enxertados. Normalmente, os materiais enxertados, os porta-enxertos, conferem maior absorção de cálcio. Então, são duas tendências claras com relação aos nutrientes. E os demais nutrientes? Significa que sempre vai aumentar a absorção de nutrientes? Não. A gente já viu combinação que reduziu, por exemplo, a absorção de potássio, a absorção de ferro. Tá? Então, você tem que estar atento a essas diferenças quando você faz o porta-enxerto. Às vezes você conhece e trabalha muito tempo com material pé franco, né, oriundo de semente. Você começa a enxertá-lo e às vezes você não obtém todo o benefício dessa combinação porque você manteve o mesmo programa de adubação. Então fica atento a isso. Tá? Vai mudar o programa de adubação e de acordo com essa combinação que você vai estar fazendo. E esse é um ponto muito importante para a otimização de produtividade do uso de água e do uso de nutrientes via o porta-enxerto. A gente está estudando muito essa temática aqui, e você aí, tomateiro, você pode conferir disso aí com quem te vende a semente, porque provavelmente essa combinação, a curva de absorção, pelo menos do pé franco, o IPACER já deve ter feito para o material que você está cultivando. Então veja aqui, né, deixar vocês verem essa imagem e essa, para você ver que aqui mesmo com mais fertilizante, eu tenho uma planta, vamos dizer assim no termo do tomateiro, mais magrinha, né, mais fina. Aqui uma planta mais encorpada, o caule mais grosso, a ponteira melhor, frutos mais preenchidos. E o pessoal do departamento nosso de pesquisa aqui do IPACER já adiantou que a produtividade aqui está bem maior nesse caso. Ressalto, aqui estou dando um exemplo didático. Você precisa de conhecer a combinação entre porta-enxerto e variedade, porque se você tem uma combinação errada, normalmente vai cair a produtividade. Tá? A questão também do porta-enxerto, você tem que estar muito atento, você tem benefícios fisiológicos, como aqui mostrado no caso, que essa parte aérea era de menos vigor, e eu coloquei aqui um porta-enxerto que induz vigor. Porém, você tem que estar atento também aos benefícios esperados do ponto de vista sanitário. Às vezes você tem um patógeno de solo que é muito agressivo, e esse patógeno de solo tem que ser o determinante para você escolher o porta-enxerto que você vai utilizar. Então, atente-se a essa dica, procure a curva de absorção do material, de preferência na combinação com o porta-enxerto que você está utilizando, e monitore como que está o vigor vegetativo. Normalmente, plantas enxertadas
absorvem melhor nitrogênio e cálcio. E o nitrogênio, se você está então num solo com estoque mais alto, tá, com histórico de cultivo, com resíduos de nitrogênio de adubações passadas, se você não tirar o pé da adubação nitrogenada, juntando com esse excesso de vigor aí do porta-enxerto que ele pode induzir na parte aérea, você pode acabar prejudicando o pegamento de frutos e até mesmo induzindo aí outras doenças na planta, tá bom? Então, são as dicas aí para você explorar melhor a combinação do porta-enxerto com a parte aérea. Vocês podem acompanhar outros vídeos no Horta Online sobre o assunto. Interaja comigo, diga aqui deixa nos comentários quais outros assuntos que você quer que eu fale sobre tomate e outros assuntos aí no mundo das hortaliças. Interage também conosco lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer, e nos acompanhe nas redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.